Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa segunda e última aula do Módulo 10. Na nossa primeira aula, nós vimos aqui um mapa detalhado e muito abrangente das estratégias de regulação emocional, desde o modelo do processo do James Gross até às poderosas abordagens terapêuticas da terapia comportamental dialética e da terapia de aceitação e compromisso, por exemplo. E então, com todo esse conhecimento, já nos equipámos aqui com uma caixa de ferramentas muito rica, muito vasta, cheia de estratégias, sobretudo cognitivas e comportamentais. E hoje vamos aqui finalizar esta caixa de ferramentas, digamos assim, e vamos aprender também a integrar todas estas ferramentas na nossa vida de uma forma que faça sentido, de uma forma verdadeiramente integrada, de uma forma prática e que seja sustentável, não é? Ou seja, que se mantenha no tempo, que vocês possam efetivamente pôr em prática. E hoje vamos aqui explorar um recurso de saúde mental que eu considero que continua a ser muito pouco valorizado, mas é muito poderoso e, sobretudo, é muito acessível, não é? Está, de facto, à disposição de todos nós de uma maneira muito fácil, à semelhança da nossa respiração, não é? Que é um dos melhores instrumentos de regulação emocional que nós temos, é, de facto, a respiração, mas eu hoje gostava de vos falar um bocadinho sobre o humor e o riso e o papel que podem ter na regulação emocional. E depois vamos, aqui na parte final da nossa aula, tentar mostrar como é que podemos montar um plano de regulação emocional pessoal, adaptado às vossas necessidades únicas e que depois vocês melhor analisarão o que é que faz sentido para vós. E, portanto, o nosso objetivo é sempre transformar este conhecimento em ferramentas práticas e aplicáveis, ou seja, que mais importante é, de facto, porem em prática junto dos vossos clientes e, de facto, ver a transformação a acontecer. E então, vamos então falar da ciência do riso e do humor. E, de facto, o riso e o humor é algo que é muito presente também na nossa vida, não é? Está sempre à nossa volta, mas muitas vezes nós não percebemos esta atividade, digamos assim, como uma verdadeira e poderosa ferramenta terapêutica. E, para além disso, é de facto uma ferramenta terapêutica séria e, sobretudo, baseada em evidência. E existem, de facto, muitos estudos a comprovar isso mesmo. E então esta ciência que estuda o riso chama-se de gelotologia e, de facto, tem feito aqui descobertas muito importantes para o nosso trabalho também enquanto terapeutas, porque o riso é muito mais do que uma simples reação a alguma coisa engraçada ou é mais do que uma expressão de alegria, não é? Daquilo que vai no nosso interior. O riso é um mecanismo psicofisiológico mais complexo e é uma forma de exercício interno, digamos assim, com benefícios muito profundos, tanto para o corpo como para a mente, não é? Porque nós, quando rimos de uma forma genuína, de uma forma sentida, o nosso corpo passa por uma transformação muito importante e que se consegue efetivamente medir. Por exemplo, a nível cardiovascular, o riso provoca um aumento inicial do ritmo cardíaco, da pressão arterial, muito semelhante àquilo que acontece, por exemplo, se estivéssemos a fazer um pequeno aquecimento no exercício físico e depois segue-se um período de relaxamento profundo em que a pressão arterial e o ritmo cardíaco descem para níveis inferiores até ao que tínhamos antes de começar a rir. E este efeito de relaxamento pode durar até 45 minutos, vejam bem. E a longo prazo isto melhora a circulação sanguínea, aumenta a flexibilidade dos vasos sanguíneos, protege o coração. O nosso sistema respiratório também é ativado pelo riso de uma forma muito vigorosa, digamos assim, o que vai permitir esvaziar completamente os pulmões de ar e vai enriquecer o nosso sangue com oxigênio.
O nosso sistema imunitário é também fortalecido de uma forma que muitos estudos científicos já conseguiram medir, porque os estudos mostram que o riso aumenta a produção de células de defesa, como os linfócitos T e as células natural killer, que são um tipo de linfócito que existe no nosso sistema imunitário que identificam e matam as células infectadas por vírus ou as células anormais, como por exemplo as células cancerígenas, sem necessidade de serem ativadas previamente. Ou seja, vejam bem aqui o poder do bom humor e do riso no nosso corpo, no nosso funcionamento, não é? E talvez um dos benefícios que toda a gente melhor conhece é que o riso liberta endorfinas, que são os nossos analgésicos naturais, o que explica porque é que rir pode literalmente diminuir a dor física. E este efeito analgésico pode efetivamente também durar até 45 minutos depois de 1 hora de boas gargalhadas. Agora imaginem o poder terapêutico disto, não é? Desta ferramenta tão simples para pessoas que vivem, por exemplo, dores crónicas. É de facto muito impressionante. E depois temos, portanto, falámos até aqui de benefícios físicos, não é? Mas os benefícios psicológicos são igualmente enormes e também estão muito bem documentados. O riso é um dos antídotos, digamos assim, mais rápidos e mais eficazes para o stress, porque ele reduz drasticamente os nossos níveis de cortisol, que são a nossa principal hormona do stress, e aumenta a produção de neurotransmissores de bem-estar, como a dopamina, que está ligada ao prazer, à recompensa, à própria motivação, e também aumenta a serotonina, não é? Que regula o humor e promove em nós uma sensação de tranquilidade e de calma. Portanto, é de facto quase impossível nós sentirmos ansiosos ou deprimidos enquanto estamos a rir de uma forma com vontade, não é? De uma forma genuína. E o riso também quebra aquele ciclo vicioso de pensamentos negativos repetitivos, não é? Aqueles pensamentos ruminantes, e tira-nos, no fundo, enquanto rimos, é como que se saíssemos da nossa própria cabeça, de tudo aquilo que nos faz sentir mal, e conectamos-nos de uma forma imediata e quase que visceral ao momento presente, não é? Portanto, há quem diga que o riso é um ato de mindfulness espontâneo. E por outro lado, o riso também é um bom cimento, digamos assim, para as nossas conexões, para as nossas relações, porque rir com os outros cria laços de confiança, de segurança, ativa o nosso sistema de conexão social, o nosso sistema vagal ventral, recordam-se, e promove a corregulação emocional. Ou seja, rir é um sinal universal de que estamos seguros, de que não há ameaça e, sobretudo, de que estamos em boa companhia. Portanto, o riso, partilhar momentos de bom humor, de riso, é um dos pilares da amizade e da intimidade. Mas é importante nós percebermos também que nem todo o humor, digamos assim, é criado da mesma forma. E aqui há um investigador muito interessante canadiano que se chama Rod Martin, que é um dos pioneiros nesta área de estudo do riso, e ele identificou 4 estilos de humor. 2 desses estilos de humor são considerados adaptativos e promotores da saúde mental, digamos assim, e depois há 2 que podemos considerar mais disfuncionais e até mesmo prejudiciais. E, portanto, é importante nós conhecermos um bocadinho mais destas nuances para também nós termos a sensibilidade de como é que podemos usar o humor de uma forma mais consciente, de uma forma intencional e até mesmo terapêutica, não é? Se assim quisermos. E, portanto, aquilo que ele designou como o primeiro estilo de humor saudável é o humor afiliativo, que é um humor que nós usamos para nos conectarmos com os outros, quando contamos piadas, quando partilhamos histórias engraçadas, quando dizemos coisas divertidas para criar um ambiente positivo à nossa volta, para fortalecer os laços, não é? As relações. Ou seja,
Este humor afiliativo é um humor que une, que cria segurança e que cria uma sensação de pertença. O segundo estilo que se considera saudável é o humor de autovalorização, ou seja, é a capacidade de mantermos uma perspectiva bem-humorada sobre, enfim, sobre as contrariedades da vida, de não nos levarmos demasiado a sério, de rirmos de nós próprios de uma forma respeitosa, gentil, compassiva. É encontrarmos aquele absurdo nas nossas próprias falhas, nas nossas próprias imperfeições, não termos medo de nos mostrarmos vulneráveis também, não é? Sem nos julgarmos, sem nos levarmos demasiado a sério, ou seja, é uma capacidade de ver o lado engraçado de uma situação difícil. E estes dois estilos são consistentemente associados a maior bem-estar, a otimismo, a resiliência e a uma sensação de felicidade e de satisfação nas relações. E depois, por outro lado, temos os estilos, digamos que os estilos de humor mais disfuncionais, chamemos-lhe assim. Por um lado, temos aquilo que ele designa de humor agressivo, que é um humor que envolve sarcasmo, ridicularização, gozo, à custa de outras pessoas, não é? E pessoas essas que também não participaram de forma ativa ou não consentiram nesse estado de humor, digamos assim. Embora possa parecer este estilo de humor engraçado e possa ser apreciado, sobretudo para quem o pratica ou até para alguns espectadores, chamemos-lhe assim, é um humor que vai criar distância emocional, que magoa, que pode magoar e que vai deteriorar as relações. Ou seja, não é um humor que promove conexão. E depois o quarto estilo de humor e o segundo que se considera disfuncional é o humor autodepreciativo. E este, se repararmos, está bem mais presente nas nossas vidas do que nós imaginamos. E este humor autodepreciativo é muito interessante porque é quando nós nos rebaixamos e nos usamos como alvo de piadas de uma forma excessiva, de uma forma despropositada, não para mostrar humildade, porque às vezes parece que é esse o objetivo, mostrar uma certa humildade saudável, mas para ganhar a aprovação dos outros ou para nos anteciparmos a possíveis críticas. Portanto, vejam bem se não identificam este estilo de humor muito por aí, ou seja, é um estilo de humor que, quando utilizado em excesso, está ligado a uma baixa autoestima, à ansiedade, à depressão. E, portanto, é muito interessante nós também podermos identificar em nós e reconhecermos o nosso estilo de humor predominante. E isso de facto é o primeiro passo para depois nós o podermos utilizar de uma forma mais consciente, o podermos alterar ou melhorar se assim o entendermos e achar que faz sentido, que vamos beneficiar disso e os outros à nossa volta também e sobretudo para depois podermos utilizar o nosso estilo de humor como uma ferramenta de regulação e de corregulação também, não é? Como já vimos. E como é que nós podemos utilizar então o humor de uma forma terapêutica e de uma forma intencional? E uma das formas mais eficazes é fazermos aquilo a que se chama de reavaliação humorística, que em rigor nada mais é do que fazermos uma reavaliação cognitiva, ou seja, é tentarmos fazer uma mudança cognitiva. É mudarmos a perspectiva de análise, é tentarmos de uma forma deliberada procurarmos ali uma perspectiva engraçada, irónica ou até absurda sobre algo que aconteceu, alguma falha nossa, porque isto cria logo um distanciamento psicológico do problema, digamos assim, e permite-nos ver a situação de uma perspectiva menos ameaçadora, menos grave e
relativamente ao qual depois sintamos que temos mais facilidade em gerir aquela situação, aquela dificuldade. Não é? Por exemplo, nós quando nos acontece assim algo caricato ou quando cometemos uma gafe, enfim, em frente a um grupo de pessoas ou no trabalho, na altura pode parecer de facto muito desconfortável, mas muitas das vezes nós depois à distância do acontecimento ficamos efetivamente com uma história muito engraçada para contar e quem está próximo de nós também para repetir e para contar essa história também e é muito giro nós construirmos também esse repertório emocional, não é? Porque se nós repararmos também daquilo que são as nossas relações de amizade, etc., muitas das vezes as nossas conversas vão se reportar a situações que aconteceram no passado, que nós na altura em que possivelmente as estávamos a viver, nem achámos assim tanta graça, mas depois aquilo tornou-se numa história digna de ser contada no futuro, não é? Portanto, nós procurarmos esta perspectiva do bom humor também nos permite relativizar as coisas e os acontecimentos e pensar assim, olha, pelo menos isto vai ser uma história que vai ser engraçado contar aos meus filhos, aos meus netos ou enfim, aos meus amigos. E, portanto, mas obviamente que há limites, não é? Obviamente que o humor não é apropriado em situações de trágicas, não é? Ou quando o humor vai diretamente invalidar a dor e o sofrimento das outras pessoas, não é? Mas, na verdade, em muitas das nossas frustrações diárias, quando lidamos com pequenas contrariedades do dia-a-dia, se nós tivermos esta capacidade de encontrarmos um vislumbre ali de graça, de humor, pode ser de facto muito transformador, emocionalmente para nós vai fazer de facto a diferença na positiva e vai ser de facto libertador. E tendo em conta esta característica e esta função do humor também nas nossas vidas, isto já foi naturalmente transposto para as abordagens terapêuticas, inclusivamente há a terapia do riso, há o yoga do riso, por exemplo, que certamente já ouviram falar, e estas abordagens, utilizar o riso como uma terapia, é muito importante porque assenta, aliás, numa premissa muito importante, que é o corpo não distingue entre o riso espontâneo e aquele riso espontâneo que é despoltado pelo humor, daquilo que é um riso simulado e voluntário que se cria no âmbito, em contexto terapêutico, não é? Porque os benefícios fisiológicos e psicológicos são exatamente os mesmos. E, portanto, por isso é que o yoga do riso combina exercícios de riso voluntário com respiração profunda do yoga. E começam a praticar, a induzir um riso simulado em grupo e depois, através do contacto visual e do contágio social, este riso rapidamente se transforma em riso genuíno, espontâneo e contagiante. E, portanto, isso vai desencadear no corpo todos aqueles benefícios de que vos falava há pouco. Ou seja, no yoga do riso, eles praticam o riso como um exercício, uma prática diária de saúde mental que não depende de estarmos bem dispostos ou de algo exterior a nós ser engraçado para que nós possamos rir e utilizar os benefícios do riso no nosso bem-estar físico e emocional. E, portanto, esta evidência científica à volta do yoga do riso, por exemplo, é de facto muito, muito promissora. Porque estudos que já se fizeram mostram que estas sessões reduzem o stress, a ansiedade, a depressão, melhoram o humor e aumentam a sensação de bem-estar. E acabam por ser intervenções também de baixo custo, mais acessíveis e sem efeitos secundários, não é? E podem ser praticadas individualmente ou em grupo. E evidentemente estas atividades que envolvem o riso podem ser integradas na relação terapêutica, ou seja, o humor na relação terapêutica quando é utilizado de uma forma apropriada, sensível,
pode de facto fortalecer a aliança terapêutica, que vocês sabem que é responsável por mais de 70% daquilo que é o sucesso, os resultados da intervenção terapêutica. Portanto, devem-se sobretudo à força da aliança terapêutica, não é? Da relação de confiança que se estabelece entre o cliente e o terapeuta, e o humor também aqui pode ser uma boa ferramenta, mais um instrumento para fazerem essa aliança terapêutica saudável e forte. E vai naturalmente ajudar a criar um ambiente de segurança, de inclusão, de aceitação e sobretudo de conforto, não é, para o cliente. E obviamente que não se trata de estarmos ali sempre a fazer piadas, mas de permitir que haja momentos de leveza e de não levar tudo de uma forma demasiado séria, não é? E agora que adicionamos aqui o humor e o riso à nossa já grande caixa de ferramentas que temos, chegamos aqui a um momento que é importante nós refletirmos, não é? Como é que nós conjugamos todas estas ferramentas, estas estratégias que vimos hoje e que vimos na aula passada, e como é que nós passamos da teoria à prática, e a uma prática que se deseja que seja diária, não é? Que seja consistente, que seja sustentável, para depois efetivamente ser verdadeiramente transformadora no vosso dia-a-dia e na vossa rotina, não é? E a ideia é, de facto, nós conseguirmos criar um plano pessoal de regulação emocional. E a ideia é que este plano não seja um documento ali muito inflexível ou rígido, não é? A dizer que eu agora vou fazer isto e não vou sair daqui, mas é de facto um plano que deve ser flexível, que se deve adaptar àquilo que são as circunstâncias da vida de cada um, mas que não deixe de ser um guia para esta caminhada que todos nós queremos fazer de regulação emocional, de aprimorar o nosso conhecimento e as nossas estratégias relacionadas com o aumento da nossa inteligência emocional, não é? Porque isso faz parte, é indissociável do nosso processo de autoconhecimento e de crescimento pessoal. E a primeira coisa que temos que fazer para criar este plano de regulação, digamos assim, é avaliarmos as nossas necessidades de regulação, não é? Ou seja, termos a capacidade de nos auto-observarmos com curiosidade, sem julgamento, tentar perceber quais são as nossas emoções-alvo, digamos assim, se é a ansiedade que nos paralisa, se é a raiva que não conseguimos controlar em algumas circunstâncias ou no trânsito, ou quando estamos a discutir com alguém, ou até na educação com os nossos filhos. Às vezes também surgem esses gatilhos de explosão perfeitamente injustificados, não é? Se é sentimentos de tristeza que tomam conta de nós e que depois até nos impedem de vivermos a nossa vida e fazermos a nossa rotina e de estarmos com os outros, ou seja, pensarem um bocadinho sobre isto, fazerem esta autoavaliação para depois também perceberem quais é que são os gatilhos mais comuns que despoleta depois em vós determinado tipo de emoções que vos são desconfortáveis ou que no fundo gostariam de melhorar a nível da vossa regulação emocional. Pensarem também em que situações, quais são os pensamentos, as sensações corporais que costumam anteceder a vossa tomada de consciência dessas mesmas emoções que vos causam algum desconforto. Ou seja, tentarmos também aqui manter um diário emocional durante ali algum tempo que nos pode ajudar a descobrir estas pistas, digamos assim, e a termos este conhecimento sobre nós. E depois de nós fazermos essa identificação de quais é que são as nossas necessidades, é importante nós podermos selecionar as estratégias adequadas, não é? Para fazer face a esses episódios e a essas necessidades. E, portanto, as estratégias, conforme falámos hoje e na última aula, com base em tudo isto que aprendemos, tentem refletir em que ferramentas é que vos fez mais sentido aprender, que ferramentas e técnicas é que ressoam mais convosco, porque na verdade nós não temos que dominar todas as estratégias. Há umas que encaixam melhor naquilo que é ou a nossa rotina, ou a nossa própria personalidade, ou aquilo que estamos dispostos a fazer
a cada momento, não é? E por isso eu costumo dizer que é mais importante nós escolhermos 2 ou 3 técnicas, 2 ou 3 estratégias que ressoaram mais connosco, que nós achamos que são mais fáceis de aplicar, de acordo com aquilo que é a nossa rotina, e que nós sabemos que vamos assumir o compromisso até de utilizá-las de uma forma consistente para depois se ver de facto o resultado, do que querermos conhecer 20 e depois não aplicamos nenhuma, não é? E isso também depende do contexto, não é? Se calhar a técnica da reavaliação cognitiva funciona melhor para a vossa ansiedade, por exemplo, no local de trabalho, enquanto aquela técnica de fazermos a ação oposta àquela que a nossa emoção pede faz mais sentido, se calhar, na vida pessoal, quando estamos tomados por emoções de tristeza, etc. Depois, a técnica do humor pode funcionar muito bem para aquilo que são as nossas pequenas frustrações do dia-a-dia e coisas que realmente não têm grande importância. E depois, por exemplo, aquelas técnicas tipo que nós vimos na última aula são muito interessantes e fazem muito sentido nós podermos utilizá-las e aplicá-las em momentos de crise, digamos assim, para nos autorregularmos de uma forma mais fácil. E depois também é importante nós pensarmos nas estratégias preventivas, não é? O que é que nós podemos fazer para reduzir a nossa vulnerabilidade geral, digamos assim, e construirmos resiliência, como aquilo que falámos naturalmente sobre exercício físico regular, sono de qualidade, meditação diária, alimentação, e depois mais as estratégias reativas, não é? Aquilo que nós utilizamos no calor do momento, não é? Quando a emoção já está presente, e aqui mais uma vez as técnicas TIP fazem sentido, como por exemplo as técnicas de respiração. E o objetivo é de facto criar um kit de ferramentas de regulação emocional, uma lista pessoal e acessível de estratégias que vocês sabem que funcionam para vocês. E podem até criar um kit de emergência, um kit físico mesmo, de emergência emocional, uma pequena bolsa, uma caixinha onde vocês têm lá os vossos objetos, por exemplo, que vos acalmam, por exemplo, através dos 5 sentidos, ter um óleo essencial de lavanda, por exemplo, para acalmar, uma pedra lisa para tocar e para segurar, uma fotografia de um lugar feliz ou de uma pessoa que amamos, um chocolatinho para saborearmos, uma música que nos tranquiliza. Ou seja, tudo isso até são estratégias que podem de facto, podem e fazem de facto muito sentido. E depois também é importante nós não esquecermos a questão de planearmos também as situações de alto risco para nós, não é? Por exemplo, se nós sabemos que as reuniões familiares ou a aproximação do Natal ou de uma época festiva vai ser emocionalmente difícil, é importante que possam planear antecipadamente esses momentos, pensar em quais são as estratégias que podem usar, como é que vão conseguir fazer alguma pausa desse ambiente para respirarem, para darem uma volta, a quem é que podem ligar ou mandar uma mensagem para fazer um desabafo, para se conectarem fora de um ambiente que possa ser, enfim, difícil de alguma forma, não é? E depois, enfim, todo este plano precisa de ser monitorizado por vocês, ajustado se fizer sentido, porque aquilo que funciona hoje pode não funcionar amanhã, não é? Porque a vida muda, nós também estamos sempre a mudar e mal de nós se não fosse assim, e portanto os nossos planos também devem acompanhar essa mudança. E obviamente não esquecer que também aquilo que é a autorregulação é de facto um processo dinâmico e não é estático. Portanto, é natural que vá sendo preciso fazer sempre alguns ajustes. E é também importante lembrarmos que a regulação emocional, ela acontece em diferentes contextos. Cada contexto pode exigir uma abordagem diferente. Por exemplo, a nossa regulação emocional no local de trabalho pode exigir mais modulação de resposta, como, por exemplo, utilizarmos aquelas técnicas de suprimir temporariamente a nossa expressão emocional, não é? Para mantermos ali o profissionalismo em determinados momentos, numa reunião importante, por exemplo, mas sempre, lá está, a seguir, quando esse momento passar,
temos que combinar outras estratégias de reavaliação para gerir o stress internamente, não é? Porque essa contenção, essa supressão emocional causa alguns prejuízos, não é? E, portanto, é importante nós repormos a nossa regulação a seguir e utilizar todas as estratégias que nós também conhecemos de resolução de problemas, para lidar de uma forma mais saudável com o stress. Por exemplo, já se estivermos no contexto de uma relação de proximidade, não é? De uma relação íntima, de amizade ou amorosa, aí já faz mais sentido nós estarmos mais vulneráveis, não fazermos qualquer tipo de supressão da expressão emocional, comunicarmos de uma forma genuína, não é? Sermos capazes de exprimir as nossas necessidades, as nossas emoções de uma forma muito clara, muito respeitosa, e de termos também a capacidade de fazermos aquilo que é muito importante nas nossas relações, que é a reparação, não é? Nós termos a capacidade de fazer esta reparação depois dos conflitos é muito importante para preservarmos as nossas relações e a nossa regulação emocional também. A regulação emocional na parentalidade, que é um desafio enorme, não é? Onde a nossa capacidade de nos mantermos calmos e presentes durante as tempestades emocionais, digamos assim, dos nossos filhos, é de facto o maior presente que nós lhes podemos dar, porque lhes ensinamos a regularem-se através do nosso exemplo e da nossa própria presença calma, não é? E no fundo aqui já estamos a falar daquele conceito que falámos já tantas vezes de corregulação, não é? Nós, como mamíferos, estamos biologicamente programados para regularmos os nossos sistemas nervosos em conjunto, ou seja, um bebê chora e o seu sistema nervoso está em alarme, ele acalma-se nos braços da mãe, não apenas pelo calor físico, mas porque o sistema nervoso calmo da mãe também ajuda a acalmar o seu, não é? Um amigo acalma-nos numa situação difícil, não tanto por aquilo que nos pode dizer, mas pela sua presença calma, pela sua voz tranquila, pela sua capacidade de nos estar ali a ouvir e a validar as nossas emoções, não é? Ou seja, a corregulação é o processo de nos sentirmos seguros e calmos através da presença de outro sistema nervoso seguro e calmo. Ou seja, é a base da vinculação segura na infância e também é a base do próprio processo terapêutico. Portanto, ensinar regulação emocional também aos vossos clientes passa primeiro e antes de mais por oferecer-lhes um espaço de corregulação seguro na relação terapêutica, onde eles se podem sentir vistos, ouvidos, validados e seguros o suficiente para vos permitirem explorar também o seu mundo interior. Mas também no meio de tudo isto também temos que ser realistas e compassivos connosco e reconhecer que podem existir obstáculos à própria regulação emocional. E muitas vezes não é por falta de conhecimento que nós falhamos, mas porque existem de facto barreiras e processos de autossabotagem que também acontecem, não é? Portanto, as nossas crenças sobre emoções, a ideia de que a ansiedade é perigosa e tem que ser eliminada a todo custo, ou que eu sentir raiva faz de mim uma má pessoa, podem de facto também bloquear e prejudicar a nossa capacidade de termos uma regulação emocional saudável, não é? Quando nós não aceitamos determinadas emoções, nós vamos tentar suprimi-las, não é? E já vimos os custos que isso tem. Ou seja, o evitamento experiencial, a recusa em sentir desconforto, não é? Nós também muitas vezes fazemos isso aos nossos filhos, queremos a todo custo poupá-los de se sentirem mal, não é? De sentirem emoções negativas que não existem, como sabemos, e esse evitamento também acaba por ser um obstáculo e muitas vezes está, de facto, na raiz de muitas perturbações psicológicas e emocionais, não é? Porque é a nossa tentativa de controlar o incontrolável. E o incontrolável é, de facto, o nosso mundo interior, que simplesmente é. E, portanto, é importante que nós o deixemos ser e acontecer, não é?
Depois há também o perfeccionismo emocional, não é? Que é a ideia irrealista de que nós deveríamos estar sempre felizes, calmos, equilibrados, e isso depois leva-nos à frustração, à autocrítica, porque quando sentimos alguma emoção mais negativa, digamos assim, ou seja, até a própria incapacidade de conseguirmos identificar e nomear aquilo que estamos a sentir, não é? A tal alexitimia, não é? Esta incapacidade de identificarmos o que estamos a sentir também vai tornar a regulação emocional impossível, não é? Porque nós não conseguimos regular aquilo que não identificamos e que não reconhecemos em nós. Portanto, viver em ambientes e contextos em que as nossas emoções são constantemente ignoradas, minimizadas ou até punidas, torna esta autovalidação também muito, muito difícil. E depois, claro, outras situações como o trauma, por exemplo, pode levar a uma desregulação crónica do sistema nervoso que exige uma abordagem terapêutica especializada e, enfim, um nível de intervenção mais profundo. E, portanto, reconhecermos também todos estes obstáculos, não que para servirem de desculpa para não tentarmos, mas é sim também um reconhecimento neste processo de autoconsciência também que nós estamos aqui a tentar trilhar e que nos vai permitir também procurar o tipo certo de ajuda e de sermos também mais pacientes connosco neste nosso processo de desenvolvimento e também no processo dos clientes que atendemos. E, portanto, o convite é sempre para experimentarem, para se permitirem falhar, tentar novamente e lembrarem-se sempre que cada passo, por mais pequeno que seja, na direção de uma maior flexibilidade e equilíbrio, é sempre uma vitória. E é com este espírito de coragem e de descoberta que vamos mergulhar aqui na nossa meditação final. Encontra uma posição confortável, uma posição que te convide à quietude e à presença. Fecha os teus olhos suavemente. E como no ritual de chegada, faz uma respiração lenta e profunda. Inspira, sentindo o teu corpo a expandir-se, e ao expirar, liberta o que já não precisas de carregar. Deixa que o teu corpo relaxe, se aquiete e que a tua mente comece a aquietar-se também com o teu corpo. Deixa a tua atenção repousar na tua respiração. Sente o movimento do ar a entrar e a sair do teu corpo ao ritmo da tua respiração. Inspira mais uma vez, inspira tranquilidade, paz, bem-estar. Expira preocupações. A tua respiração é a tua âncora para o momento presente. Sempre que a tua mente divagar, como é natural que aconteça, podes sempre regressar a esta âncora com gentileza e tranquilidade. Inspira mais uma vez. Expira. Respira tranquilamente. Agora vê
sente ou imagina que estás de pé no início de um caminho. Este caminho representa a tua vida. Olha para o caminho à tua frente. Ele estende-se até ao horizonte, por vezes claro, por vezes enevoado. É o teu caminho único. Agora quero que te perguntes: o que é que eu quero que este caminho, que esta jornada represente? Que qualidades eu quero trazer a cada passo que dou? Agora, imagina que tens na tua mão uma bússola mágica. Mas essa bússola, em vez de apontar para o norte, sul, este, oeste, é uma bússola que aponta para os teus valores, para as direções do teu coração. E agora vais olhar para a primeira direção desta bússola, a direção das relações. Pensa nas pessoas importantes da tua vida, família, amigos, parceiro ou parceira. Que qualidade queres trazer a estas ligações? Talvez a agulha da tua bússola aponte para presença, bondade, honestidade. Não penses no que deves fazer, apenas sente a qualidade que mais ressoa contigo. Como queres ser nessas relações? Quem queres ser nessas relações? O que queres dar nessas relações? O que queres receber nessas relações? Deixa que as respostas a estas perguntas te preencham. Deixa essas palavras ou essas sensações preencherem-te. Agora leva a tua atenção para a outra direção na bússola, a direção do crescimento pessoal, a tua relação contigo. O que é mais importante para ti na tua relação contigo? Talvez a agulha aponte para coragem, a coragem de enfrentares os teus medos. Talvez aponte para curiosidade, para a abertura para aprender e explorar. Ou talvez para a autocompaixão, que é a capacidade de seres o teu próprio aliado ou aliada. Sente aquilo que é mais vital para ti agora. Agora olha para uma terceira direção. A direção da tua contribuição para o mundo, seja através do teu trabalho, da tua criatividade ou do teu serviço. O que queres que o teu trabalho no mundo represente? Talvez a agulha aponte para criatividade ou dedicação ou impacto positivo. Deixa que a tua bússola interna te mostre o caminho. Agora, com estas direções que descobriste dentro de ti, na tua mente, volta a olhar para o caminho da tua vida que tens à tua frente. E repara que por vezes no meio do caminho surgem obstáculos. Imagina um desses obstáculos à tua frente. Pode ser um pântano de autocrítica, uma montanha de medo, um nevoeiro de incerteza. E quando este obstáculo aparece, repara no que acontece dentro de ti. Repara nos pensamentos que surgem. Eu não consigo,
é demasiado difícil, vou falhar. Repara nos sentimentos, o aperto da ansiedade, o peso da dúvida. Repara nas sensações no teu corpo. E aqui tens uma escolha. O caminho bifurca-se. Tens duas opções. Um dos caminhos é uma tentativa de dar a volta ao obstáculo. É o caminho do evitamento. Parece mais fácil, mas repara que ele te desvia da direção que a tua bússola apontava. Ele leva-te para longe do que é importante para ti. Mas há um outro caminho. Um caminho que avança através do obstáculo. É o caminho da ação comprometida. E para seguires este caminho, não precisas de destruir o obstáculo. Não precisas de esperar que o medo ou a dúvida desapareçam. Precisas apenas de uma coisa: a tua disposição. A disposição para sentires o desconforto em nome de algo maior, em nome dos teus valores. Convido-te agora a dares um pequeno passo nesse caminho que atravessa o obstáculo. E ao dares esse passo, tu trazes os teus pensamentos e sentimentos difíceis contigo. Eles são como companheiros de viagem. Tu não estás a lutar contra eles, estás apenas a caminhar e por vezes eles caminham contigo. Imagina que pegas na tua ansiedade pela mão como se fosse uma criança assustada e dizes-lhe: eu sei que estás com medo, mas vamos juntos, porque o que vamos fazer é importante. Sente a força que nasce deste ato de coragem. Não é a ausência de medo, mas a ação na presença do medo. Cada passo que dás na direção dos teus valores, por mais pequeno que seja, é uma declaração de liberdade. És tu a escolheres quem está ao volante da tua vida. Dá mais um passo. E outro, e outro. Sente o chão debaixo dos teus pés. Sente a direção da tua bússola interna a puxar-te para a frente. Tu és o caminhante. Tu és o caminho. E tu és a coragem que te permite caminhar. Permanece com esta sensação de força e de propósito. A força que não vem de seres invulnerável, mas de estares disposto e disposta a seres vulnerável. A liberdade que não vem da ausência de dificuldades, mas que vem da escolha de continuares a caminhar na direção que o teu coração aponta. Agora, lentamente, agradece à tua bússola interna, sabendo que ela está sempre contigo. Agradece à tua coragem, por mais pequena que te pareça, e começa a trazer a tua atenção de volta para o teu corpo, aqui e agora. Sente a tua respiração, o teu contacto com a cadeira, com o sítio em que te encontras. Ouve os sons no ambiente à tua volta. E quando te sentires pronto, pronta, mexe suavemente os teus dedos, os teus ombros e, ao teu próprio ritmo, no teu próprio tempo, abre os teus olhos e traz contigo a clareza da tua direção e a coragem
para o próximo passo do teu caminho. Muito obrigada e chegamos assim ao fim do nosso 10º módulo. Vemo-nos na próxima semana. Muito obrigada.